O indivíduo é este que aparece, sou eu. Esse eu consciente. E o sujeito é o sujeito do inconsciente. Esse eu que no texto aparece como entre chavetes, né? Colchetes, né? Que é o G. Lá no francês vocês vão ver, ele fala Je é diferente de moi. Moi sou eu, sou consciente. Ele diz assim, não se trata de eu tentar compreender esse moi, esse cara que está agindo no mundo. Esse cara tem inteligência, esse cara tem metas, esse cara, ele quer ser perfeito. Uma das coisas que você mais vai ouvir das pessoas que, né, vão consultar vocês, os pacientes, é o quanto eles querem ser perfeitos. Nós viemos para o mundo para ser perfeitos. Essa é a ideia que a gente tem. A ideia de Deus é uma ideia da perfeição. Quanto isso contamina todo mundo. A quem eu me comparo? Eu sou a imagem e a perfeição. Blá, blá, blá. Então ele diz assim, não é disso que nós vamos tratar. Porque nós vamos tratar de uma coisa que não está aí. Alguma coisa que está no sujeito do inconsciente que influi nisso. Mas não tem meta, não tem objetivo, não tem inteligência, não quer ser perfeito, aceita as contradições, é uma bagunça. Então ele diz assim, a história que nós vamos contar aqui é uma história que Freud tinha começado a contar lá e no fim ele acabou desistindo em parte disso e indo para um outro caminho, dizendo assim, não, o que realmente interessa é o ego. Foi assim que foi entendido. Para Lacan, não. Ele fala assim, o ego é muito importante, mas ele é apenas uma parte da história. O que realmente interessa para a psicanálise é o que está acontecendo na outra cena. Brincando assim, várias vezes a gente falou, né? Não se trata de trabalhar com a inteligência da pessoa. Ao contrário, as pessoas que são muito inteligentes, elas, às vezes os mais flexíveis, não vou dizer burros, mas que têm menos interesse na inteligência, eles navegam com mais facilidade, menos resistente. Porque é esse sentido, claro que eu dei Deus como exemplo aqui, porque ele é o outro maior, ele é maior do que ele, não tem nenhum, né? Ele é o grande. Se há um grande outro, esse é Deus, né? Perfeição, é aquela coisa que... E eu olho para isso e digo assim, será que eu consigo chegar lá? No seu ideal de vida, isso está lá e você não sabe. Por isso que ele brinca e fala assim, será que esse outro que esse cara está falando é uma bacia? Porque ele fala assim, quem é esse outro? Esse outro é muito poderoso, você nem sabe. Ele não é uma bacia, né? Mas ele diz assim, você vai precisar apreender este outro para fazer a psicanálise. Aí ele fala, larga a mão, não é por aí. Ao contrário, se você conseguir se separar um pouco deste outro, você sequer sabe exatamente quem é, você vai viver melhor. Se você é um neurótico, né, que sofre exatamente porque está tentando perseguir essa lógica, essa perfeição, essa estrutura que está lá fora, que diz assim, não, você tem que ser perfeito. Se você não for perfeito, ninguém vai te amar. Uhum. Isso é um enorme problema, gigantesco. Então, as mães, né, que falam, um filho que chega, você não contou, né, não, você é uma mãe porcaria. Acabou o mundo da pessoa. Assim, dá vontade de olhar pra fé dele e falar assim, vai pra puta que pariu, né? Você nem sabe o que é ser mãe, que história é essa? Mas não dá. Cai. Pode reerguer? Pode, né? E depois ele vai falar ainda dos ideais. Que ideais nós perseguimos? Você falou dos artistas, por exemplo, um cara que vai pra mídia, né? Como é que ele se comporta? Porque assim, ele quer ser perfeito, ele quer ser admirado, ele quer ser querido, ele quer ser amado por todo mundo. Veja, ser amado por uma pessoa que você escolhe no mundo para ser seu parceiro já não é fácil. A gente você querer ser amado por todos, né? Tem muito artista que não lê jornal, não lê crítica, não vê nada, porque assim, se eu ver lá alguém falando mal de mim, eu me acabo. Acho que o Latorraca falava isso o tempo todo. E ele era polêmico, era um cara que fazia umas coisas, né? E ele dizia assim, não, se falarem mal de mim, eu me acabo. E não deixo as pessoas virem me contar nada, porque
Que veja, o desafio, né? E o desafio de tentar ser essa perfeição. Ah, dá para trabalhar com isso? Dá, porque você vai questionando a pessoa, vai dizendo assim, olha, né? Não precisa ser perfeito. O que você acha? O Rochefoucauld falava muito sobre isso, né? Ele dizia assim, no fim da história, nós estamos sempre pensando na gente mesmo, que é o famoso egoísmo. Então, o amor próprio resolve tudo. Enfim, quando isso cai na mão do Freud, o Freud olha e diz assim, não é isso. Porque assim, por mais que você tenha amor próprio, por mais que você faça pelos outros, para si mesmo, por mais que você busque o seu próprio prazer, para não sofrer, fica faltando algo. Que processo, que seria um processo do ego, ele não se fecha, ele não se completa. Ele tem um engano. O engodo é um engano, né? Ele engana, mas ele engana o quê? Essa é a grande pergunta, né? Nós sentimos que há um engano, né? Porque se o prazer resolvesse tudo, nós simplesmente iríamos o tempo todo procurar o prazer. No artigo Além do Princípio do Prazer, ele está falando do quê? Ele está dizendo, existe algo prazer, e que é o desprazer. E ele diz assim, o humano acaba muitas vezes buscando o desprazer. E se estiver bem equilibrado, você está bem. No entanto, o que Freud começa a atender são pessoas que vivem desprazer o tempo todo. Também tá dizendo, não dá para viver prazer o tempo todo, porque pirante, né? Fica aquela coisa, né? Enganadora, de certa maneira, mas também não dá para viver no desprazer o tempo todo, né? Porque as pessoas chegavam em sofrimento, grande sofrimento, né? Com paralisias, com problemas, né? Para viver, para se relacionar, depressão, hoje que aparece muito, né? A tal da bipolaridade, né? O borderline, desprazer demais. Então, o que você tem que tentar? Trazer essa pessoa de novo para um equilíbrio. Ela vai sentir desprazer? Vai, mas ela também vai sentir prazer. Depressivo é basicamente uma pessoa que desiste do prazer. Ele diz assim, não tem mais nada que eu queira fazer. Nada me agrada. Essa é a conversa do depressivo, né? Ele diz assim, eu fui perdendo o interesse pelas coisas, né? Eu fui perdendo, eu fui parando. Hoje eu parei com tudo. Eu não tenho mais prazer em absolutamente nada, né? Eu trabalho porque eu preciso do dinheiro. Mas é um sacrifício. Não tenho prazer no meu trabalho. E às vezes nem trabalha, né? Porque se está grave mesmo para valer, não consegue sair de casa, não sai da cama, né? E coisas do tipo. O que houve? Houve alguma coisa que foi crescendo desse lado do desprazer, né? E tomou conta do outro lado, tomou conta do prazer. Está em desequilíbrio. Isso, né? E aí ele dá uma dica para nós bem no finalzinho aí, né? Ele fala assim, Freud nos diz onde está. Claro que Freud vai dizer que está onde? No sexo. E aí ele vai dizer assim, né? A libido, né? A libido. Então ele vai dizer assim, este desequilíbrio, ele em grande parte acontece pela sexualidade, pelo equilíbrio da libido. Ele diz assim, esta energia que deveria estar equilibrada, né? Jogando tanto no prazer quanto no desprazer e fazendo esse movimento, ela fica impedida de circular de alguma maneira, e ela pode travar tanto no prazer quanto travar no desprazer. É mais comum, né, para os pacientes que chegam para nós dizer que travou no desprazer, né? Eu não consigo ter felicidade, eu não consigo ter alegria na vida, eu não consigo, né, prazer em nada, ficou embaçado, ficou uma coisa estranha. Então ele vai dizer assim, este olhar, né? Para Lacan ele vai olhar muito para o que o Freud está dizendo, mas para ele é o desejo. Ele vai dizer, libido é mais ou menos equivalente, não é exatamente equivalente, a fazer circular esse desejo. Então ele fala assim, o desejo de alguma forma está parado nesse caminho. Aqui nesse pedaço desse item, ele vai falar muito da virtude. Agora ele vai trazer a virtude como uma das formas, né, que da antiguidade, já de Platão, era visto como uma forma de bem viver da virtude, né? Então ele vai dizer assim, esta também é uma outra maneira de olhar para isto, né?
E ele vai dizer, mas exatamente o que é esta virtude? Então ele vai olhar para o que Platão dizia, né, no diálogo do Mênon de Platão, né, o que é esta virtude. E como é que eu posso alcançar esta virtude? Esta era a grande pergunta. Se teve uma grande pergunta do mundo grego, né, de uma forma geral, era sobre a virtude. Como é que eu faço para ser virtuoso? Porque era muito valorizado, né? Um mundo onde a democracia começa a ser trabalhada, não, os desafios, então eles diziam assim, a grande virtude está na política, veja. Hoje em dia eu acho que eles iam virar de ponta cabeça, por exemplo, aqui no Brasil, né? Veja, mas ele não está falando da política dos políticos. Isso também precisa compreender um pouquinho o que era a política para os gregos. A política para o grego era aquilo que fazia com que as pessoas se relacionassem bem. Eu não vou xingar você porque eu quero me relacionar bem com você. Então, isso é política. Formas de convivência, a política do bem viver, essa coisa da boa vizinhança, né, do eu não vou fazer nada de ruim para você, porque eu não quero que você faça para mim. Aqui ele está dizendo assim, Freud dá uma indicação para nós, né, por isso nós estamos trabalhando com o texto de Freud, além do princípio brasileiro, porque lá ele vai desenvolver, né, exatamente esse caminho que a libido, na opinião dele, né, depois isso também vai ser trabalhado pelo Lacan, pode desenvolver dentro da pessoa, né? Coisas que podem funcionar bem, coisas que podem não funcionar tão bem. O que a gente olha e diz assim, interessante, mas não consegue explicar tudo. E a gente continua, né, e o próprio Lacan diz assim, onde é que os analistas em geral se enroscam? Enroscam que é a pulsão de morte. Freud tenta traçar um caminho da libido, mas ele não chega a uma conclusão de que mecanismo exatamente desequilibra para dar numa pulsão de morte. Quando a pulsão de morte é aquilo que paralisa a pessoa. Então ele diz assim, está incompleta essa história. Nós vamos fazer um esforço aqui, junto com Lacan, e ele lá junto com a turma dele na época, para a gente dar um próximo passo. Porque ele falou assim, ficou um monte de coisa no meio do caminho. Exatamente porque ficou um monte de coisa no meio do caminho, abriu espaço para desvios, que para ele, psicologia do ego é um desvio, psicanálise do ego é um desvio. Ele diz assim, por que desviou? Ele desviou exatamente porque não se compreendeu completamente qual era a proposta do Freud quando ele faz a segunda tópica. Porque ele faz a segunda tópica para dar um próximo passo. Dentro desta visão, como é que a psicanálise funciona? Como é que ela trabalha? Onde é que ela está mexendo? Esse é o nosso grande desafio. Ele fala o tempo todo, em todos os seminários, todos os escritos, fala assim, eu falo para analistas, porque assim, a grande questão nós sabemos que funciona, nós vemos os casos, nós vemos as pessoas melhorarem. Nós não vemos todas as pessoas melhorarem, porque isso é impossível. Alguns vão melhorar, outros não. Mas grande parte consegue melhorar. Então, funciona. Agora, que diabo nós estamos fazendo que está mexendo lá em alguma coisa que a gente não sabe o que é? E ele dizia assim, tem muita coisa lá no Freud, nós vamos pegar o que ele tem e vamos seguir a partir daí. O que nós sabemos é que tem alguma coisa dentro da gente e que, para a turma da psicanálise, é o inconsciente. Tá certo? Este outro que está dentro de nós, que nós não conhecemos, que mexe com a gente. Assim, será que é o processo primário? Tem uma interrogação. O que é o processo primário? Vocês acreditam que sabem? Olha o que ele fala aqui, né? Bem no finalzinho ele fala assim, né? É o instinto sexual, a libido, né? Porém, o que é o instinto sexual? O que é a libido? É o processo primário? É aquilo que governa a nossa vida? Se há um processo que governa a nossa vida, e aí a teoria freudiana, ele vai dizer, é o processo de reprodução sexual. Não é exatamente aqui onde ele vai desenvolver isso, mas só para dar um pouco mais de base,
Ele está lendo Além do Princípio do Prazer, ela falou que começa com uma parte bem neurológica, biológica. Por que ele começa com essa parte? Porque ele vai dizer assim, existe um princípio que rege a vida. A vida quer se reproduzir. Ele vai dizer assim, este é o princípio primário. Por isso que ele vai dizer que a energia que está circulando no sistema é essa energia, energia para que eu possa procriar. Porque ele diz assim, o vivo sabe que vai morrer. Então o que é que ele faz? Ele busca a procriação, ele busca ir para um outro, transferir o DNA dele, vai, né? Por quê? Porque ele diz assim, este é o processo primário, este é o processo que rege a vida. Mas não é só do humano, rege a vida até das baratas, né? De tudo quanto é coisa. Diz assim, no humano tem uma coisa mais complicada, porque nós não ficamos só com a sexualidade, como, por exemplo, os animais ficam. Em cima da sexualidade, nós colocamos alguma coisa que é o pensamento. Eu não só me reproduzo por me reproduzir, eu penso sobre isso. Veja, aí a meleca... Porque eu posso querer ou não querer. Ele diz assim, os outros animais não têm essa decisão, se eles querem ou não se perpetuar como espécie. Tá? E ele até vai falar do fenômeno da guerra, ele vai falar desses fenômenos, ele vai falar assim, por que é que o homem faz uma guerra para se matar? Porque isto é contrassenso em relação a se reproduzir. Reprodução é para viver, não é para morrer. Então eu faço uma guerra, eu vou lá e mato um monte de gente. Ele diz assim, tem algo estranho aí. Então parece que esse processo primário no homem é atravessado, é bem esse o termo, por alguma outra coisa, que ele vai chamar de pulsão de morte. Agora, continua a pergunta. Por que é que fazemos isso? Prazer e desprazer. Tem alguma coisa aí nesse mecanismo que leva ao cúmulo do desprazer, que seria, por exemplo, buscar a própria morte. Nossa sexualidade, né, que nós imaginamos que funcionaria como funcionaria em qualquer mundo animal, em qualquer animal, não funciona. Ela é interceptada por esses, eu posso, não posso, eu quero, não quero. Eu ouço às vezes das pessoas falar assim, por que eu vou pôr um filho nesse mundo? Esse mundo é uma bosta. Eu não quero ter filho. Se há um processo primário que nos leva à reprodução, nesta pessoa esse processo primário está interrompido. Porque ela está questionando e está dizendo assim, eu não sei se é bom colocar mais uma pessoa nesse mundo. Que inclusive eu também não sei se vai ser saudável. Existe alguém, alguma coisa além do princípio do prazer. Porque o princípio do prazer é esse princípio primário que leva à reprodução. Duas coisas, leva à manutenção da vida através do prazer, né, da satisfação, e a reprodução. Ele leva a dois caminhos, né, porque eu não posso me reproduzir se eu não estiver vivo. Cá a minha subsistência e eu vou procurar me reproduzir. Então, ele diz assim, isto é o princípio do prazer em ação. Ele diz assim, no caso do humano, alguma coisa faz barreira com isso, algo interrompe isso. E essa interrupção, para o Freud, vem muitas vezes coordenada através de traumas infantis, que é a teoria da sexualidade infantil dele. Sim. Grande parte deste bloqueio vai dar nesse princípio de morte e vai impedir que esse fluxo de prazer siga como esse processo primário. Ele diz assim, isso não está totalmente explicado. E não está totalmente explicado até hoje. Né? Por que é que as pessoas sofrem tanto? E nós vamos ouvir o sofrimento daquela pessoa para que a gente possa fazer com que ela consiga ir cada vez mais dentro disso e compreender, né? Teve alguma coisa que mexeu com ela não sabe exatamente o que é, e levou ela para esse desprazer.
Não é o natural. O natural seria ela ter um equilíbrio. Mas você percebe na fala da pessoa que vem mais desprazer do que prazer. Então, se buscamos o desprazer, de alguma forma o desprazer também nos é conveniente. Então, acreditar, né, que satisfação existe aí, porque tem que haver alguma satisfação. Então, sim, acreditamos que sim. Agora, você vai tratar uma pessoa como essa, e essa é uma dúvida que a gente tem. Se eu tirar essa satisfação, né, se eu tirar esse desprazer e essa satisfação, o que é que eu coloco no lugar?